Olá, muito boa tarde. Este domingo chega à Diocese de Funchal o novo Bispo, Dom Nuno Brás. E é no contexto desse facto que propomos uma análise aos textos da Bíblia que são lidos nas missas desse domingo. E fazemos-lo com dois madeirenses para falarmos também da Madeira, tanto a nível social como eclesial. O Padre Nélio Pita, natural do Estreito de Câmara de Lobos, e o Padre Nélio Tomás, natural da freguesia do Porto da Cruz, no norte da Ilha da Madeira, neste caso. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. E começamos, de facto, por essa referência à Madeira, enfim, no contexto da chegada do novo Bispo. Que diocese é esta, Padre Nélio, aonde chega o Dom Nuno Brás, partindo aqui de Lisboa? É uma diocese, em termos numéricos, pequena. O Dom Nuno Brás vem de uma diocese, Lisboa, enorme. Mas são 280 mil habitantes, não é? Sim, no Funchal. Mas rica em termos históricos, rica de tradições, rica no contributo que tem dado à Igreja portuguesa e à Igreja em geral. E por isso será um desafio enorme ao Dom Nuno Brás e também à Igreja madeirense. Sempre que há mudança de líder num grupo, nós sabemos que é uma oportunidade de renovação do próprio grupo. Há novas estratégias, há um novo alento, um novo sangue, uma espécie de renovação de objetivos. Nós que somos um país marcado pela cultura futebolística, sabemos que quando o treinador muda, há sempre uma esperança que agora, com o novo treinador, o clube ganhe todas as competições. Aqui com o Dom Nuno Brás penso que há também essa expectativa e essa esperança. Está em causa um novo treinador? Uma espécie de novo treinador, sim. A liderança também é isso? A liderança, sim. É uma espécie de treinador que vai, evidentemente, não vai trabalhar sozinho, vai trabalhar com o clero e com os leigos. Isso é um papel, um aspecto fundamental, que é a ligação entre a cabeça da diocese, o bispo e os seus colaboradores, o clero, para depois mobilizar a diocese. A diocese do Funchal apresenta uma comunidade ainda muito coesa do ponto de vista religioso. A maioria das pessoas ainda são cristãs católicas. O clero também tem uma taxa de idade, quando comparada com outras dioceses, relativamente baixa. Portanto, é um clero jovem e, portanto, poderá fazer grandes alterações. Penso que, de facto, a Igreja do Funchal, poderíamos dizer que mudou muito nos últimos 30 anos. Não sei se o Padre Tomás concorda, mas aquilo que era a Igreja há 30 anos, quando nós andamos na catequese, já não é a Igreja que nós sentimos ser a dos nossos sobrinhos e das crianças da Madeira. Deve-se a uma transformação, uma afluência maior de turistas, por exemplo? Não, tem a ver com um processo também de secularização, tem a ver com todo o que se passa na sociedade ocidental. Isto é, o cristianismo deixou de ser uma evidência, passamos de passar uma sociedade de cristandade, em que era óbvio ser batizado, óbvio fazer uma profissão de fé, para um ambiente em que uma parte das pessoas já não tem prática cristã. Ou se tem, é meramente pontual. Isso acredito que seja também um novo desafio. E mobilizar a comunidade para criar novos espaços de reflexão, não apenas, vá lá, como nós tradicionalmente temos, não apenas no Funchal, mas em todas as dioceses, uma catequese apenas para crianças, mas também para adultos, uma renovação, por exemplo, nos agentes da ação litúrgica, quando nós vemos uma parte dos agentes, pessoas, algumas delas, talvez uma parte delas idosas, renovar essa mudança de agentes, em que, por exemplo, aquelas pessoas que cantam na igreja sejam jovens e que se cante bem. Tudo isto, nas várias áreas, na área da caridade, evidentemente, tudo isto são processos que agora vão ser incentivados pelo novo líder, Dom Nuno Brás. Eu acredito que será uma etapa feliz na história da Igreja da Madeira e louvo muito a entrega de Dom Nuno Brás nesta causa. Padre Nélio Pita é de uma congregação missionária, a Congregação da Missão, não é Vicentino, e por isso está aqui por Lisboa a trabalhar, né? Está em missão. Sim. Mas não há dúvida que me sinto... E vai acompanhando também tudo o que acontece no Funchal. A expressão pode não ser a mais feliz, mas sinto-me um produto da Madeira, um produto da Igreja madeirense. Isto é, aquilo que eu sou enquanto cristão
deve-se muito à Igreja Diocesana do Funchal. Fui batizado, fui crismado, vivi à sombra, no colo da Igreja Diocesana. A ordenação sacerdotal foi lá também. Absolutamente, por isso tenho uma dívida eterna para com a Diocese do Funchal. O Padre Nélio Tomás é de uma outra congregação religiosa, os Dionianos, sacerdotes de Coração de Jesus, a trabalhar aqui em Lisboa também numa paróquia, na paróquia de Alfragide. Sente também esta dívida em relação à Diocese do Funchal e perguntava-lhe, até para abordar um bocadinho também a realidade social, cultural da Ilha da Madeira. Em primeiro lugar, sou do Nuno Brás, não é, que irá assumir a Diocese do Funchal no próximo dia 17 de fevereiro, que é uma alegria para a comunidade madeirense e, sobretudo... Também a comunidade que está na diáspora, não é? E para a comunidade... Essa também é expressiva. Exatamente. E é uma alegria porque, diríamos assim, é um novo ardor também para a própria comunidade como pastor da Diocese do Funchal, que alarga horizontes de uma forma, diríamos assim, transversal, pela experiência também do Nuno Brás ao desempenhar não é esta missão como Bispo Auxiliar da Diocese de Lisboa. E acredito que a sua experiência pastoral, a sua experiência de missão, será, diríamos assim, uma mais-valia para a realidade da Igreja madeirense e de tudo aquilo que engloba todos os grupos, diríamos assim, de agentes pastorais, mas também na realidade social, na realidade cultural, ligado, como referi há pouco, à dimensão do turismo, que é um aspecto talvez a ter em conta nesta pastoral do turismo, que pode ser um acrescento, um ponto positivo a reforçar de acolhimento, não é? Da diferença, mas também de fazer com que a própria realidade e a vida das comunidades da Madeira, através, não é, do clero, através dos cristãos, através da própria comunidade, também acolha a sua presença com alegria, com confiança e com esperança. É natural do Porto da Cruz, uma freguesia do norte da Ilha da Madeira. Nota-se muita assimetria, apesar dos 280 mil habitantes, de uma geografia não muito distante e cada vez mais próxima pelas vias de construção que, entretanto, foram construídas, vias de comunicação que foram construídas. Nota-se uma assimetria grande entre o que é o Funchal, cada vez mais cidade centralizadora de todos os serviços, e as zonas rurais da ilha. Obviamente que as comunicações são cada vez mais próximas, não é? Na realidade madeirense há diferenças, diríamos assim, pela própria realidade da Madeira, pelo próprio relevo, não é? Pelas próprias diferenças. Mas há situações e lugares que estão isolados ainda? Não, a proximidade acontece através das redes, portanto, das estradas, não é? Que tornam cada vez mais próximo. Recordo que, quando era adolescente ou criança, ir do horário do autocarro, não é? Do Porto da Cruz ao Funchal demorava cerca de 2 horas, não é? Agora demora cerca de 20 minutos. Portanto, de carro, obviamente, particular, o que é realmente uma alegria, não é? A proximidade, mas há realidades distintas, porque cada freguesia ou cada região difere das outras pela sua nomenclatura, pela sua população, até pela sua vivência da fé, que se torna comum também na realidade do viver e do estar. Claro que se nós falássemos sobre a Diocese de Funchal, o programa todo, enfim, teríamos assunto, mas há um que gostava de perguntar ao Padre Nélio, sendo do natural do Estreito de Câmara de Lobos, uma freguesia onde os focos de pobreza foram significativos. Foram ou ainda são? Sobretudo em Câmara de Lobos foram. Evidentemente que não conheço a fundo a realidade de Câmara de Lobos, do Estreito de Câmara de Lobos, mas há marcas, há traços de pobreza. As famílias eram numerosas. Há uns 30, 40 anos atrás, qualquer família, ou na generalidade as pessoas tinham 6, 7, 8, 10, 11, 12. Eu tenho um colega sacerdote que foi o 16º filho. Portanto, estamos a ver que sustentar 10 filhos era obra, por isso uma grande parte... Uma freguesia que vivia da agricultura e da pesca. Da agricultura, fundamentalmente, sendo que a agricultura, os recursos são muito escassos, porque o que nós chamamos lá são os poios, e as pequenas áreas não dá quase para a sobrevivência.
E a Madeira era isolada, portanto, não chegavam de fora grandes quantidades, como agora chegam. E, portanto, as pessoas tinham de emigrar, as pessoas tinham de sobreviver. Era uma vida penosa, dura. Penso que essa situação está, de alguma forma, superada, mas há, evidentemente, situações de pobreza na Madeira. E já agora, só para terminar, observa-se neste momento a situação dramática de muitos imigrantes, filhos de imigrantes da Venezuela, que regressam à Madeira precisamente porque estão agora numa situação de novo precária. E têm que voltar, de facto, para as suas origens. E poderíamos avançar pela situação política, enfim, económica, mas vamos deixar isso para outros fóruns. O nosso objetivo é também olharmos os textos da liturgia de domingo, dia em que chega a Diocese de Funchal do Nuno Brás. Vamos analisar esses textos, desde logo o Evangelho, e antes dessa análise vamos escutar o texto que é lido nas missas de domingo. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e proscreverem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Padre Nélio Pita, até que ponto este texto, enfim, muito conhecido, muito referenciado também, é inspirador para a homilia de um bispo a entrar na Diocese? É um texto belíssimo, é o início do discurso de Jesus. Se nós lêssemos os versículos anteriores, vemos que Jesus primeiro retira-se, passa a noite em oração, é significativo, isto é um exclusivo de Lucas. Depois escolhe os 12. Depois, como acabamos de ouvir, desce o monte com os 12 e olha para os discípulos. Podemos dizer que há aqui 3 categorias de público: os apóstolos, os discípulos e a multidão, e é para os discípulos que ele se dirige e faz esta proposta de felicidade. Isto é um pouco paradoxal, porque Jesus tem diante de si, evidentemente, pobres, esfomeados, coxos, aleijados, pessoas que estão, portanto, marcadas pela desgraça. O que Jesus está a dizer é que esta situação não será uma situação definitiva, é uma situação provisória e serão recompensados na vida eterna. Em que medida isto pode influenciar ou pode inspirar a homilia do Dom Nuno Brás? Evidentemente que não entro na cabeça do Dom Nuno Brás, mas pode ser um desafio muito grande à comunidade cristã que, porventura, está a viver uma situação também de dificuldade, e o reino de Deus constrói-se com estas pessoas que são imperfeitas, e um apelo à resistência, à esperança, a manter a fé. Quando nós lemos Lucas, vemos que, por exemplo, a parábola do rico e do pobre Lázaro inverte a situação, isto é, aqueles que viviam na amargura e na pobreza serão recompensados. Aqueles que, pelo contrário, viveram de uma forma indiferente, foram os ricos, serão penalizados. Voltar a lembrar estas coisas básicas, estas verdades básicas, o Evangelho na sua pureza,
porque estas bem-aventuranças de Lucas são mais simples, são mais diretas, não tão espiritualizadas, tão documentadas como as de Mateus, mas lembrar o Evangelho desta crueldade quase, nesta pureza, pode ser inspirador para quem está a começar uma nova etapa na sua vida como bispo de uma diocese. Esta pergunta faço também ao Padre Tomás, acrescentando uma outra. Há aqui pistas muito concretas para procurar a felicidade neste texto do Evangelho? Obviamente que as leituras bíblicas deste domingo, do sexto domingo do Tempo Comum, nos convidam a pensar no caminho da felicidade, não é? O fazer caminho, o caminhar, o andar. E estas propostas que nos são apresentadas nas leituras, de um modo especial no Evangelho de São Lucas, são propostas que nos faz olhar para o alto, como Jesus na planície, não é? Subiu, ou desceu à planície e depois dirigiu o seu olhar para os discípulos, falando destas bem-aventuranças, destas 4 bem-aventuranças, diríamos, com um olhar também de misericórdia, mas um olhar, sobretudo, propondo aos discípulos este caminho de felicidade que passa, sobretudo, por esta transformação da sua vida pessoal, porque deixaram tudo para o seguir, não é? E neste seguimento encontraram Jesus como a razão de ser, ou seja, como o bem-aventurado por excelência. E essa felicidade leva, sobretudo, esta plena realização dos discípulos, que somos nós hoje, não é? Que fazemos também este caminho de encontro com Ele e de redescoberta da vida que Jesus passou fazendo o bem, mas nos convida também a projetar esse bem através do dia-a-dia, do cotidiano. Rejeitando aquilo que está em oposição a esse bem e, por isso, as maldições que são apresentadas no texto? Pois, o que está aqui também neste contraste, diríamos, ou nesta antítese, diríamos, Jesus propõe um caminho e fala aos discípulos deste caminho, não é? Usando estas características, não é? Da pobreza, do sofrimento, da perseguição, e como antítese faz referência realmente a este contraste, ai de vós, os ricos, os fartos, diríamos assim, os elogiados, aqueles que rides. Portanto, Jesus faz uma crítica ou constata que o reino de Deus é para todos, porque é o que está em causa. Mas esse reino, para ser para todos, também tem que ser aceito por, diríamos assim, por este grupo de pessoas que devem abrir o seu coração à realidade da eternidade. E abrir essa realidade significa também deixar que o seu coração toque, diríamos assim, a vida de Jesus ou a vida da bem-aventurança. Uma referência breve aos outros 2 textos, desde logo a primeira leitura, Padre Nélio, da profecia de Jeremias, já logo também aí eu apontar para essa centralidade em Deus e a confiança. Centralidade em Deus. O texto de Jeremias é um texto fortíssimo, é um texto também interpelador, aliás, uma linguagem profética no seu sentido mais puro, e fez-me pensar, de facto, naquilo que é uma tendência humana, que é a tendência para idealizar o outro e achar que o outro vai resolver os nossos problemas, confiar totalmente no outro. Repare, Paulo, o que é que acontece atualmente, mesmo em termos políticos? Acontece que muitas vezes as pessoas colocam num político uma espécie de confiança ilimitada, incondicional. Vai ser ele que vai limpar esta situação, esta imundice, vai pôr na ordem o que está desestruturado, vamos voltar a ter aqui a eternidade, a vida boa. Mas lembremos-nos que precisamente a história do século XX, a história mais recente, está cheia de exemplos em que homens que excluíram Deus da sua equação, da sua proposta, que se apresentavam também como deuses, fizeram as maiores barbaridades, as maiores desgraças. E sejam ligados a homens de esquerda ou de direita, quando são vistos como deuses, são um perigo para o bem comum, porque, na verdade, esta visão não tem em conta a realidade humana, que é imperfeita, que é insuficiente, que se engana, e por isso Jeremias é bem claro: maldito aquele que confia inteiramente no outro homem e que põe de parte a confiança em Deus. É um erro percorrer este caminho, e hoje nós verificamos que isso acontece também na área política, e o resultado já foi testado várias vezes, é péssimo. E em todas as áreas também, Padre Nélio, a confiança em exclusivo só em Deus? Eu diria que as leituras bíblicas, neste caso
do profeta Jeremias, há duas afirmações que são basilares, que nos interpelam também a meditar e à reflexão, que é infeliz, como disse o padre Nélio Pita, infeliz o homem que confia no homem. Significa que quando olhamos nessa perspectiva, perguntamos quais são os valores que sustentam, não é, esta busca de felicidade. E quando confiamos talvez demasiado, diríamos, nas pessoas, talvez pode criar ilusões. Quando confiamos demasiado, penso eu, em nós, muitas vezes pode nos levar, diríamos assim, a uma autossuficiência, que achamos que dispensamos o outro, ou dispensamos a ajuda, ou a colaboração, a presença de alguém. E quando também confiamos demasiado nas coisas, talvez nos leva a criar frustrações. Por isso, o profeta Jeremias, numa segunda parte da leitura, orienta-nos, ou desafia-nos a cada um de nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida social, na nossa vida cristã, a confiar plenamente no Senhor. Ou seja, feliz aquele que confia no Senhor, porque ali encontra a esperança. E encontra a esperança porque aí encontra essa fonte de felicidade, ou essa busca de felicidade como caminho de realização pessoal, ou a social, ou a transcendental. Muito pouco tempo, mas fazemos uma referência ainda à segunda leitura, meio minuto, Padre Nélio. Paulo toca num ponto no São coração. Paulo, não é? São Paulo toca no coração da doutrina cristã. A doutrina cristã assenta na profissão da ressurreição de Jesus. E havia algumas dúvidas ou alguns comentários na comunidade de Coríntios. Alguns diziam que Jesus afinal não tinha ressuscitado. E Paulo argumenta de uma forma muito hábil que se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitamos e é vã a nossa fé. Não acreditamos para nada. Isto é, a doutrina de Jesus, a doutrina do Evangelho, não é uma doutrina que nos liga ao transcendente, não tem esta dimensão vertical, mas é apenas uma filosofia. Ficava reduzida a meros preceitos humanos que não levam o homem a Deus, mas quanto muito nos aproximam uns dos outros. E isso é fatal. Uma palavra muito breve sobre este texto. Dando continuidade à partilha do Padre Nélio, a ressurreição dá sentido à nossa vida. E a nossa fé, diríamos, alimento, é a garantia da nossa ressurreição. Por isso que a felicidade proposta nestas leituras é uma viagem e nunca é um destino. Muito obrigado por terem estado aqui a analisar os textos e a terminar com estas propostas também de felicidade e pela partilha que fizeram sobre a Madeira, a vossa terra de origem, no contexto da chegada do novo Bispo à Diocese de Funchal. Muito obrigado. Obrigado. Mais logo é na rádio, na Antena 1, que lhe fazemos companhia e hoje, para terminar, a apresentação da história de um casal que ajuda muitos outros na preparação para o matrimónio. Votos de uma boa tarde. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.